paz a todos, homens de avivamento. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Você que já está se conectando com a gente. Vamos dar um minutinho aí para a galera chegar e compartilhar com mais pessoas. Já daremos início à nossa reunião essa noite, amém? Deixa eu me conectar aqui também. Quatro homens conosco. Sidney. E aí, Sidney? Das paz, querido. Glória a Deus. Aproveite esse tempinho para você compartilhar com seus amigos aí, com mais pessoas. Deus abençoe a sua vida essa noite. Será uma noite abençoada, amém? Olha, a Carla já chegou. Das paz, cara. Fica aí, não precisa ir embora não. Glória a Deus. Onde estão os homens do avivamento? Vai chegando aí, homens de Deus. Queridos, nós vamos adorar Jesus essa noite, então adore conosco, celebre a Jesus. Ele está aqui, Ele está aí na sua casa. Com certeza será uma noite abençoadora, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Compartilhe com mais pessoas, e para os seus amigos.
deixe ser escravo do teu Espírito Santo, ser conduzido por ti, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
dado conosco nessa noite possa render honra e glória ao teu santo nome, porque não existe Deus além de ti, a quem devemos adorar, somente a ti, Senhor, somente a ti, e nós erguemos um altar de adoração a ti esta noite, a ti a honra e a glória para sempre, para sempre. Oh, aleluia, glória ao teu santo nome, Jesus. Glória ao teu santo nome, Jesus. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Conosco esta noite, que Deus te abençoe, que Deus possa falar no teu coração nesta noite, amém, amados? Sejam todos bem-vindos. Homens de avivamento. Quando nós saudamos homens de avivamento, mulheres de avivamento, igreja de avivamento, não é simplesmente uma frase já decorada e que a gente tem hábito de falar, não é isso. Na verdade, nós acreditamos que nós somos a igreja do avivamento. Nós estamos vivendo em uma época onde o Senhor está começando a avivar a igreja dele, e o avivamento não se dá quando nós recebemos uma unção, né, e a gente fica animado ali, pulando e etc. E tal. Não. A igreja de avivamento, o homem de avivamento, a mulher de avivamento, é aquela que é a pessoa que Deus começa a trabalhar no seu caráter, é a pessoa que Deus começa a mudar os seus pensamentos, sentimentos malignos por sentimentos bons, pensamentos malignos por pensamentos de paz. Quando nós conseguimos viver o caráter de Cristo, isto é avivamento, porque quando somos transformados, nós conseguimos transformar pessoas. Então, com certeza, homens de Deus que estão aí comigo nesta noite, Deus tem trabalhado no seu caráter, Deus está te moldando a cada dia, cada situação que você passa, cada momento que você vive, às vezes até de adversidades, de problemas. Entenda que Deus está trabalhando em você, Deus está moldando em você o caráter de Cristo, para que você então possa refletir a glória do Senhor dentro da sua casa, dentro da sua família, no ministério que você exerce, no seu trabalho. Então Deus tem levantado homens assim, Deus está trabalhando para levantar homens assim, amém? Aleluia! Eu tenho uma palavra do coração de Deus para você esta noite. Ainda dá tempo de você compartilhar com mais pessoas, com mais amigos. Se tiver aí alguma mulher nos assistindo, fique à vontade para você ensinar o que eu vou te ensinar aqui esta noite para o seu marido,
para o seu filho, com muito amor, transmitir essas verdades do reino de Deus para a sua família, amém? De repente teu esposo não está aí com a gente, não pôde assistir, e você está aí conosco com muito amor, você pode transmitir esses recados de Deus para ele, amém? O texto que eu quero ler com vocês está em Josué capítulo 24, Josué capítulo 24, na verdade eu quero ler um versículo apenas, porque o texto é muito longo, e eu quero ler aqui um versículo com você. Capítulo 24, e o versículo 15 diz assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o tema do nosso assunto de hoje. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu te faço a primeira pergunta. Isso é verdade na sua vida? Quando Josué coloca esta palavra aqui, quando ele cita esta palavra, ele não está dizendo assim, olha, a minha casa está perdida e um dia eu profetizo que nós serviremos ao Senhor. Não, ele coloca isso aqui diante de uma decisão que os homens que estavam com ele precisavam tomar. Que decisão é essa? Olha só, Josué, ele reúne alguns dos oficiais, você pode ler isso nesse contexto. Ele escolhe um representante de cada tribo, das 12 tribos de Israel. Ele chama também juízes, ele chama também oficiais, e ele faz uma reunião com esses homens. Então, quando ele cita esse texto, ele não está dizendo assim, olha, eu e minha casa serviremos, não é porque nós não servimos. Ele está dizendo o seguinte, diante da decisão de vocês, eu já vou me adiantar afirmando que eu e a minha casa continuaremos servindo a Deus. Eu e a minha casa continuaremos servindo ao Senhor. Independente do que vocês decidam, eu e a minha casa já temos um posicionamento. E é sobre isso que eu quero conversar com você essa noite. E eu te pergunto, sacerdote, você e a sua casa está servindo a Deus? Eu e a minha casa, nós e a nossa casa estamos servindo ao Senhor? Qual tem sido a nossa postura diante dos desafios de conduzir a nossa família, de conduzir a nossa vida, de conduzir os nossos filhos, os nossos sonhos, os nossos projetos e assim vai? Como tem sido a nossa conduta? Qual tem sido o nosso comportamento diante dos desafios que a vida nos propõe? Estou aqui falando para homens casados, mas também essa palavra serve para homens solteiros, que um dia vão se casar e assumir a sua casa, a sua família. Hoje, falar sobre sacerdócio é algo que não é tão familiar. Dentro da igreja, sim, mas se você usa essa palavra, quando você usa essa palavra fora do contexto igreja, é uma palavra que as pessoas ainda não têm familiaridade, não conhecem. Mas nós conhecemos bem, porque aqui nós estamos falando de um sacerdote chamado Josué. Um homem que foi levantado para conduzir o povo de Deus, para conduzir a sua casa, a sua família. Assim como eu e você fomos levantados, ou você que é solteiro está me acompanhando aí, você será um dia, vai se casar, vai constituir uma família e vai se tornar um sacerdote desta família. Então a pergunta é para os que hoje já são sacerdotes: será que como pais, como maridos, como filhos, como servos do Senhor, temos levado uma vida que inspiram a nossa família, as pessoas que nos cercam, a servir a Deus? Será que quem está ao nosso redor tem vontade de servir a Cristo como nós servimos?
tem desejo de viver a vida que nós vivemos? Será que como sacerdote nós podemos hoje nos levantar e afirmar como Josué, olha, independente do que esteja acontecendo, eu e a minha casa vamos continuar servindo ao Senhor, eu e a minha casa continuaremos, nós não vamos desistir, nós não vamos parar. Será que o nosso comportamento diante do que estamos vivendo hoje, no meio dessa pandemia, de tanta crise estabelecida no nosso país, será que hoje nós somos inspiração para outras pessoas de continuar prosseguindo, servindo a Deus, ou nós estamos desmotivando a nossa família, ou estamos desmotivando quem está ao nosso redor? Josué foi categórico aqui em afirmar: olha, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Então olha só, o homem da casa, que é você, hoje é a nossa rede de homens, então eu quero falar especificamente para você. Nós, como homens de Deus, estabelecidos nessa família em que nós conduzimos, nós temos um papel, uma função sacerdotal, uma função pastoral. Nós temos responsabilidades que se sobressaem às responsabilidades das mulheres. Tem cargas que estão nos nossos ombros ou que foram criadas para estar nos nossos ombros, que não é para estar nos ombros das nossas mulheres, da sua esposa, da minha esposa. Então nós, nesse cenário, nós temos um papel fundamental. Nós homens temos responsabilidades que são diferentes das responsabilidades de uma mulher. Veja só, quando Deus planta um jardim no Éden, Ele coloca o homem ali, o Adão, com tudo aquilo que ele precisava para a sua sobrevivência, para viver bem. Ele dá uma responsabilidade para o homem, de guardar aquele espaço, de guardar o jardim. E não somente guardar no quesito cuidar do espaço, mantê-lo em ordem, mas também responsabilidade sobre a mulher que Deus cria para ser a sua ajudadora. Então, sobre nós homens existe uma responsabilidade, e essa responsabilidade ela é um princípio de Deus, ela é um princípio eterno e imutável. Diante do Senhor, os princípios dele continuam valendo. Nós alteramos os princípios, nós muitas vezes não vivemos os princípios, nós muitas vezes permitimos os valores serem invertidos, os papéis serem trocados, mas diante de Deus isso continua valendo. E eu quero chamar a sua atenção para esta palavra, porque o Senhor está resgatando o sacerdócio da igreja dele, o Senhor está resgatando o sacerdócio nos lares. E você, como sacerdote, como pastor desta família, você deve estar aberto para o que Deus está fazendo neste tempo, porque Deus quer te levantar novamente como referência no meio da sua casa, como um homem de Deus cheio da unção do Espírito Santo, para ter a ousadia de se posicionar como Josué e declarar: olha, eu e a minha casa, eu e a minha esposa, eu e os meus filhos serviremos ao Senhor, e nada nem ninguém vai poder alterar o que Deus já determinou para nós. Amém? Jesus. Aleluia. Então nós temos essa responsabilidade de ser responsável por muitas áreas dentro da nossa casa, que eu não quero entrar nesse mérito agora, mas você sabe, nós homens fomos chamados para ser o provedor da nossa família. Nós homens fomos chamados para ser o cabeça dessa família, não no quesito autoritarismo, mas no quesito autoridade. Ser a autoridade, ser a figura de Deus representada nesta casa, ter Cristo como nosso cabeça e exercer o nosso papel de sacerdote, de pastor. Pastor, o que um sacerdote fazia? Qual é o papel de um sacerdote? A Bíblia nos revela que o sacerdote tinha um papel fundamental no templo do Senhor. Ele era o responsável pela igreja daquela época, de oferecer sacrifício a Deus. Ele tinha o papel de manter a ordem na casa de Deus.
Ele tinha o papel de receber a oferta, o sacrifício, de oferecer sacrifício pelo povo. Ele tinha a incumbência de se manter diferente dos demais, porque ele precisava estar em comunhão plena com Deus, ele precisava estar conectado com Deus, ele não podia entrar no santuário do Senhor de qualquer maneira. Tinha todo um preparo, tinha todo um requisito de Deus para a atuação desse sacerdote na casa de Deus. E não pense você que é diferente para nós nos nossos dias, dentro das nossas casas. Para que mantenhamos a ordem, para que mantenhamos a presença de Deus, para que mantenhamos as coisas funcionando dentro do nosso lar, nós como homens temos um papel diferenciado. O sacerdote era um homem que comia diferente, se vestia diferente. Ele não era um homem comum. E você dentro da sua casa, você não é uma pessoa comum, você não é qualquer pessoa, você é um homem de Deus escolhido para conduzir a sua casa e a sua família. Hoje, como homens de Deus, nós podemos oferecer sacrifício pelos nossos filhos. Quer um exemplo disso? A Bíblia fala em Jó, no capítulo 1, versículo 5, é isso mesmo? Capítulo 1, versículo 5. De que Jó, ele oferecia sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos. O texto relata que os seus filhos faziam festas, reuniam pessoas, e Jó entendia que algum comportamento ali no meio daquela festa, no meio daquele ajuntamento de pessoas, causava pecados diante do Senhor, e Jó imediatamente ele oferecia sacrifícios correspondente àquilo que eles faziam, ou o número de festas, ou os dias de ajuntamento que eles faziam. Então Jó tinha preocupação em manter o pecado afastado da sua casa. Olha isso. A preocupação do sacerdote Jó era manter o pecado afastado da sua casa. Por isso ele oferecia sacrifícios a Deus. Então uma das funções nossa, sacerdotes deste lar, da minha casa, da sua casa, é manter o pecado fora da nossa casa, é oferecer sacrifícios a Deus. Mas de animal, não, hoje tudo mudou, mas sacrificar a minha vida. Hoje o Senhor diz, olha, que nós somos o sacrifício vivo, o sacrifício santo e agradável a Deus. Então nós podemos, através do nosso sacrifício como homens de Deus, manter o pecado fora da nossa casa, manter o pecado fora do nosso arraial. Então fica essa primeira dica para você. Como sacerdote você tem essa função. Então hoje você já está entendendo um pouquinho a função de um sacerdote. Manter a ordem, seguir as regras, seguir as leis. Que leis são essas? As leis do Senhor, os mandamentos do Senhor. Isso precisa estar inserido dentro do nosso lar. E isso vai acontecer através de você, homem de Deus. Através de você, que Deus te levantou neste lar, para manter a ordem nesta casa, para manter a presença de Deus aí, para manter o pecado fora do seu arraial. Quem está entendendo, diga amém, vai dando joinha, glória a Deus. Pode soltar coraçãozinho aí, viu, homens? Não é pecado não. Ó, faz assim, ó, já soltemos aqui, ó. Aleluia, amém? Glória a Deus. Então você é um homem da casa, o seu papel, a sua função sacerdotal, pastoral, em relação à sua família. Você tem esse papel. E como pastor, o pastor, porque a nossa família, ela é a célula principal. Ela é a célula principal da sociedade, ela é a célula principal da igreja. Então o pastor, ele tem a função de cuidar, assim como o sacerdote. O sacerdote cuidava do templo, cuidava das coisas de Deus. O pastor também tem a função de cuidar. Cuidar de quem? Cuidar de ovelhas. Como pastor da igreja, do templo, eu também tenho a função de cuidar daquele espaço, de cuidar das pessoas. E como pai da minha família, como sacerdote do meu lar, como pastor do meu lar, eu tenho a mesma função, eu tenho a mesma obrigação, eu devo ter as mesmas responsabilidades. De manter a ordem, de manter o cuidado, de manter o alimento espiritual, de cobrir a minha família, de cobrir a minha casa com orações, com súplicas, com sacrifício, atraindo a presença de Deus e mantendo o pecado afastado da minha casa. Amém? E a mulher nesse papel, pastor? A mulher é tua ajudadora. A mulher foi levantada para te auxiliar em tudo.
Ela foi levantada para te ajudar com tudo isso. Ela é a tua auxiliadora. Isso não coloca ela em um patamar inferior ao seu, muito pelo contrário. Nós sabemos que as nossas esposas são mulheres guerreiras e que fazem além daquilo que elas deveriam fazer. Elas fazem até além da conta. E Deus há de retribuir o trabalho delas, com certeza. E pedimos que Deus dê sabedoria a cada uma dessas mulheres de Deus para continuar auxiliando com sabedoria os seus maridos. Agora eu quero deixar aqui, abrir um parênteses aqui e dizer o seguinte. Tem mulheres que já servem a Deus há muito mais tempo. Tem mulheres que já exercem ministério, seus maridos ainda não. Porque eles chegaram recentemente na igreja, ainda não estão acompanhando no mesmo nível, quem sabe espiritual, no mesmo nível ministerial. Mas eu quero dizer que isso também não é demérito para ninguém. Isso não faz de você também, mulher, superior ao seu marido, mas também não te deixa inferiorizada por ele ser a autoridade. Na verdade, nós vamos trabalhar, para que este marido alcance o seu nível espiritual, te acompanhe no ministério, e você, como mulher sábia, vai buscar sempre a bênção desse seu marido para exercer o seu papel de esposa, o seu papel de mulher de Deus no lar. E nós, como homens, precisamos também promover isso, estender as mãos, abençoar. Como eu disse, os princípios de Deus, eles continuam e não vão deixar de existir, eles continuam valendo. Quando a palavra diz que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, isso continua valendo. Então, como cabeça da minha esposa, eu preciso ter uma mente saudável, eu preciso ter uma mente que possa abençoá-la, que possa promovê-la. Então nós também, como sacerdotes, nós temos este papel de promover a nossa esposa, de promover os nossos filhos, de cuidar daquilo que o Senhor nos confiou, de guardar aquilo que o Senhor nos confiou. Tem um assunto bem fresquinho que está na nossa mente por esses dias, que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então olha só, nós não temos o poder de criar, mas nós temos o poder de guardar. Então quando você guarda o seu coração, as fontes do seu coração que alimentam a sua família, você está cumprindo a palavra do Senhor. E a ordem é: guarde o seu coração, porque do seu coração procede fontes que vão alimentar seus filhos, sua esposa, que vai alimentar o seu ministério, que vai alimentar os seus sonhos, que vai te projetar para o futuro glorioso. Então, homens de Deus, guarde essa palavra no seu coração. Então eu te dei aqui esse exemplo de Jó. Olha só, eu quero resumir essa parte de Jó dizendo para você o seguinte: até que os nossos filhos se tornem responsáveis por si, nós temos a responsabilidade diante de Deus de apresentar sacrifícios ao Senhor e de ensiná-los a oferecer sacrifícios ao Senhor. Porque se você olhar na palavra do Senhor inúmeras vezes, se você olhar para a cultura do povo de Israel, o povo hebreu, você vai ver uma cultura quase que 100% pura, uma cultura que, é claro, teve muitos erros, se perderam muitas vezes, mas uma das ordenanças de Deus para aquele povo é: repasse para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Isso precisa ser passado, a cultura, a palavra, o jeito de fazer, o zelo pela palavra de Deus. Então as coisas eram passadas, e nós temos que ensinar aos nossos filhos, fazer e ensiná-los a fazer, porque um dia eles se tornarão responsáveis pelos seus narizes, serão donos de si, e eles então deverão continuar fazendo aquilo que eles aprenderam conosco, oferecendo sacrifício a Deus, sendo sacerdotes de uma nova casa, de uma nova família, sendo sacerdotisas submissas aos seus sacerdotes, e ambos cumprindo o propósito de Deus nessa terra. Isso é extraordinário. Então, quando nós olhamos para essa história de Jó, dá a impressão de que os filhos podiam errar, que o pai deveria oferecer sacrifício. Não, isso era um zelo, era um cuidado que Jó tinha pela sua casa e pela sua família. Eu não vou permitir que o pecado dos meus filhos se propague. Eu não vou permitir que eles pequem e nada se faça por isso. Não, eu vou oferecer sacrifícios e ensinar a eles que quando nós erramos, que quando nós pecamos, nós devemos nos arrepender, oferecendo sacrifício a Deus. Então veja só, o que eu estou querendo te dizer é exatamente isso: que você não deve assumir a responsabilidade do seu filho. Se ele errou, ele deve se arrepender. Você tem que ensinar isso a ele, mas deve ensiná-lo a oferecer sacrifícios, a arrepender-se diante do Senhor.
Quem está entendendo aí, diga amém, manda joinha. Aleluia. Faz um joinha aí, já que você não está no aplicativo, faz assim, ó. Aí, ó. Vamos lá, gente. Olha só. O segundo exemplo que eu quero te dar não é um exemplo tão bom quanto o de Jó. O exemplo de Eli está em 1 Samuel capítulo 2, a partir do verso 12. O sacerdote Eli era também um sacerdote, no caso de Jó era um sacerdote que atuava na sua casa. No caso de Eli, era um sacerdote que atuava no templo de Deus juntamente com a sua família. Então, ele trabalhava na casa de Deus. E quando você lê a partir do verso 12 de 1 Samuel capítulo 2, ali está relatado os crimes dos filhos de Eli. Olha que absurdo. Os erros absurdos que aqueles meninos cometiam na casa de Deus. Uma desobediência absurda. Uma insubmissão absurda. Eles profanaram o templo do Senhor, o altar de Deus. Eles roubavam as ofertas que eram trazidas e que eram oferecidas a Deus. Ao invés de oferecer a Deus primeiro eles ofereciam para eles mesmos. Eles não conheciam a Deus como seu pai Eli conhecia. Mas Eli era um sacerdote que não conseguia exercer influência sobre a vida dos seus filhos. Então seus filhos faziam o que queriam. As pessoas reclamavam, mas nada era feito. O pecado estava explícito ali, mas ninguém fazia nada. O sacerdote não se posicionava. E aquilo que era para ser longos anos ou eterno, aquele sacerdócio foi interrompido. Deus rejeitou, porque aquele homem não se posicionava. Agora pensa comigo, não seria constrangedor para mim e para você, homens de Deus, ser rejeitado pelo Senhor por uma falta de posicionamento nosso diante da nossa família? Ele não corrigia os seus filhos. Ele não disciplinava os seus filhos. Ele não aconselhava os seus filhos. Aqueles meninos eram rebeldes. E eles faziam o que dava na telha. Eles faziam o que queriam fazer. Dentro da casa de Deus. Nós não podemos ser sacerdotes assim. Porque além de Deus nos rejeitar, vai rejeitar a nossa descendência. Se você olhar a história, morreu o pai. Quer dizer, primeiro morrem os filhos, depois morre o pai. E acaba-se ali. Acaba-se ali o trabalho, acaba-se ali o sacerdócio, acaba-se ali o legado. Deus levanta outro. A história de Samuel se dá nesse período. Quando Deus está em busca de um profeta, de um homem de Deus, porque as coisas estavam todas erradas ali naquele ambiente. Então você, como sacerdote do Senhor, você tem a responsabilidade de corrigir, de disciplinar, de aconselhar os seus filhos. A Bíblia diz que quem não ama não corrige, quem não ama não disciplina, mas todo aquele que ama, todo aquele que quer ver um futuro glorioso para os seus filhos, ele vai corrigir, ele vai confrontar. Ele vai impedir com que se profanem o altar do Senhor, ou que se levante altares a outros deuses. Então, como o exemplo de Eli para nós, como pai desses sacerdotes aqui, é péssimo. Você pode conferir, não dá para a gente se aprofundar muito aqui, que eu quero terminar falando de quem comecei falando, de Josué. Então olha só, eles eram desobedientes, não conheciam a Deus, e Deus os rejeitou. A consequência dos seus pecados os levaram à morte, e acabou-se ali o legado do sacerdócio de Eli. Olha, eu sempre digo isso aqui na minha casa, na minha família. Eu estou construindo um legado. Eu não posso permitir que isso seja interrompido por incompetência da minha parte. Eu preciso me consertar, me melhorar a cada dia. Eu preciso cada vez mais buscar o caráter de Cristo sobre mim.
para que o meu legado seja aceito pelo Senhor e aqueles que estão vindo após mim realizem o chamado de Deus, concluam aquilo que Deus começou a fazer na minha vida. Que você não seja como Eli, seja como Jó, ou como tantos outros homens de Deus que são referências para nós nessa palavra. Amém? E para você, meu caro jovem, que pretende se casar um dia, tem um solteirão aqui do meu lado? Solteiro, tá, gente? Ó, tá aí. Deu até uma piscadinha. Mas só tem homem aí, né? Vai tudo embora. Mas tem aqui um solteiro do meu lado, que com certeza tem sonhos de constituir família. Esse é o caminho. Um sacerdócio forte, um sacerdócio de Deus, é o que você vai exercer na sua casa, na sua família. Amém? Olha só, e voltando então para Josué, nós vemos um sacerdote excelente aqui, na figura de pai de família, de um líder que conduziu o povo de Deus até a terra prometida. Foi levantado após a morte de Moisés. Ele foi escolhido pelo Senhor para conduzir aquele povo. Josué se tornou um homem forte, corajoso. Josué conseguiu vencer os seus medos. Josué conseguiu conduzir o povo de Deus até o destino final, onde Deus queria levar o seu povo. Então ele é uma referência muito boa para nós. E aqui Josué reúne os chefes das tribos. Josué reúne aqui os oficiais, os juízes, os representantes ali. Ele reúne esses homens diante de Deus, porque ele queria ter um papo sério com aqueles homens. E aí, se você começar a ler o texto aqui, olha, versículo 2 assim, olha: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitavam os vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Olha só, Josué começa a fazer uma retrospectiva aqui. Fala assim, depois do rio, lá o Rio Jordão, que eles atravessaram, lá os pais dos seus antepassados serviram a outros deuses. E ele começa a fazer menção dessa questão da idolatria. Aí ele diz assim, olha, mas Deus tirou Abraão de lá. Deus tirou Abraão do meio dessa idolatria e o fez pai de uma multidão. E ele cita aqui Isaac, ele cita Jacó, enfim. Aí ele começa a fazer uma retrospectiva e ele faz um resumo aqui no capítulo 24 das coisas que Deus foi realizando desde o Egito até os dias em que eles estavam vivendo. E ele começa a relatar, olha, Deus nos deu vitória aqui, Deus nos deu vitória ali, Deus nos fez vencer os amorreus, os jebuseus e todos os zeus que eram contra nós. O Senhor nos conduziu em segurança. Quando chegamos nessa terra, o Senhor nos deu essa terra. Ele começou a dizer assim, olha, vocês estão comendo de frutos que vocês não plantaram. Vocês estão usufruindo de coisas que vocês nunca construíram. Deus os abençoou de uma forma extraordinária. Deus nos arrancou das garras de Faraó. Deus os trouxe do Egito em segurança até aqui e tem nos abençoado de uma forma extraordinária. Nós temos comido de coisas que não plantamos, temos vivido coisas que nós nunca imaginamos viver. Ei, sacerdote, olhe para mim. Você está vivendo coisas que homens lá atrás pagaram com a vida. Nós estamos vivendo. O Evangelho de Cristo, na forma em que nós vivemos ele hoje, no acesso que nós temos a esse Evangelho hoje, custou a vida de muitos homens em arenas, sendo devorados por leões, enforcados, degolados. Esse foi o preço desta palavra para chegar até nós hoje. Muitos de vocês estão usufruindo do suor dos seus pais, que quem sabe nem estão mais entre nós. Estão usufruindo de herança, estão usufruindo de um emprego bom, de um salário legal, porque o seu pai se sacrificou para pagar uma faculdade, para abrir uma empresa, para abrir um negócio. Eu não sei, você que está me assistindo aqui.
Então, eu quero fazer o papel de Josué aqui e te lembrar que Deus já nos arrancou do Egito. Deus já nos tirou das garras de Faraó. Deus já nos fez vencer grandes guerras. Deus já nos levantou em muitas quedas. Deus já nos permitiu comer e beber de coisas que nós não plantamos. Usufruir de coisas que outros atrás de nós plantaram e não tiveram tempo de colher. Ele poderia citar aqui, olha, Moisés, que foi a pessoa que Deus levantou, ele não conseguiu chegar aqui na terra. Deus usou o líder para conduzir vocês que não conseguiu chegar aqui, mas vocês chegaram. Aí ele começa a confrontar o povo dizendo assim, mas vocês estão fazendo algo muito errado. E se vocês continuarem fazendo isso, como sacerdotes das casas de vocês, como pastores da família de vocês, Deus vai castigar vocês. Quando ele cita aqui logo no início do texto, que Abraão foi tirado do meio da idolatria, porque os pais de Abraão eram idólatras, o Senhor está dizendo assim, vocês estão fazendo a mesma coisa. Vocês estão adorando a outros deuses. Vocês estão levantando altares a outros deuses. Você pode ler esse texto inteiro, depois você vai entender o que eu estou dizendo. E ele começa a confrontar aqueles homens. E ele começa a pressionar aqueles homens. E permita-me nessa noite fazer uma pressãozinha sobre você. Porque essa palavra também fala comigo, meu Deus. Eu estava orando hoje aqui, eu falei, Senhor, o que eu posso ministrar a esses homens? Enquanto eu estava orando, foi a palavra que veio ao meu coração. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é isso que eu quero chamar a sua atenção. Será que você pode nessa noite se classificar como Josué? Ou você está do outro lado sendo pressionado? Porque mesmo diante de tudo que Deus já fez, você agora está adorando a outros ídolos. Você está levantando outros ídolos dentro do seu coração, ou permitindo que outros ídolos sejam levantados na sua casa, ou permitindo que os seus filhos levante outros ídolos, adore a outros deuses. Ele reúne os chefes e ele começa então a confrontar. A primeira coisa que ele faz é lembrar o povo. E eu quero trazer a sua memória nesta noite, homem de Deus. E tem homens aqui que estão me assistindo. Eu não sei quem está aqui, de verdade. Eu só olhei no início, 4 ou 6 pessoas. Mas olha, eu tenho certeza, Deus te tirou do crime. Deus te tirou das drogas. Deus te tirou da prostituição. Deus te tirou da idolatria. Deus te arrancou da macumba. Você era usado de cavalo de Satanás lá para fazer mal para os outros. Deus te tirou do Egito, filho. E você não pode permitir se dobrar novamente a deuses, ou a ídolos, ou ao seu passado, ou a sentimentos do passado, ou as velhas práticas do passado. Eu quero trazer a sua memória. Lembre-se do dia que Deus te encontrou. Lembre-se do dia da sua conversão. Lembre-se de quando Deus te tirou do Egito. Lembre-se do amor de Deus sendo derramado e cobrindo uma multidão de pecados. Então nós não podemos ser como esses homens aqui que Josué estava confrontando. Nós não podemos ser, porque nós somos sacerdotes escolhidos no coração de Deus. Então Josué continua, ele faz lembrado dos feitos de Deus na vida deles. Josué aponta a idolatria do povo quando esses estavam voltando a adorar outros deuses. Olha só, de onde eles saíram, haviam deuses feitos por mão de homens, outros deuses adorados. Na terra em que eles chegaram também havia idolatria a outros deuses. Mas naquele lugar foi estabelecido a adoração ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora Josué está reivindicando isso. Está dizendo assim, olha, o Deus que os trouxe aqui está indignado com vocês, porque vocês estão se prostrando aos deuses que foram adorados nessa terra.
aos deuses que foram adorados pelos seus antepassados. E aí então ele diz assim, olha, agora pois, no versículo 15 que eu li para vocês, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Satanás e servir a Cristo. Você não pode servir ao mundo e servir a Deus. Você não vai conseguir, quando ainda usando o exemplo da fonte, a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Ou é uma coisa ou é outra, ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao mundo, ou eu amo a Deus ou eu amo o mundo e tudo que tiver lá. E Josué confronta aqui dizendo, ei, decidam o que vocês querem. Porque como sacerdotes de Deus, intitulados homens de Deus, pastores de uma família, sacerdotes de uma família, vocês não poderão continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Você não vai poder continuar conduzindo a sua casa como você está conduzindo. Vai ter que haver um posicionamento, vai ter que haver correção, vai ter que haver disciplina, vai ter que haver ordem. Em amor, em amor, em amor. Não se esqueça de colocar o amor aí. Josué diz assim no versículo 14, agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Ele está dizendo assim, olha, tema ao Senhor. Irmãos, nós estamos com falta de temor entre nós. Está faltando temor a Deus. Tem pessoas que têm medo de Deus, têm medo de ir para o inferno, e não é de medo que nós estamos falando, porque o temor é uma obediência em amor, é uma submissão voluntária. Eu faço porque eu amo a Deus, porque Ele me ama. Eu faço porque o Senhor transformou a minha vida. Eu faço porque eu preciso ter em mim o caráter de Cristo, porque eu, no meu próprio caráter, eu sou mau. Então olha só, Josué aponta a idolatria do povo. Ele diz assim, olha, vocês estão servindo a outros ídolos, adorando a outros deuses. E eu te pergunto, sacerdote, quais são os altares que foram erguidos dentro da sua casa? Qual é o Deus que tem sido adorado dentro do seu lar? Ah, pastor, nós adoramos a Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a Jesus Cristo. Avalie isso. Eu acredito, sim. Mas será que junto com esse altar não tem se levantado alguns outros altares? De ídolos, de pecado, de idolatria, de vontades, de sentimentos. E Josué está dizendo assim, olha, faz o seguinte, destrua esses altares, elimine essas coisas ruins da vida de vocês e servi ao Senhor de verdade, com inteireza de coração, com sinceridade, com verdade. Será que nós temos servido ao Senhor com verdade? Será que nós temos servido, conduzido a nossa casa, servir ao Senhor com verdade, com sinceridade? Josué exige deles um posicionamento. Mas antes e na mesma proporção que Josué exige um posicionamento dele, Josué já apresenta o posicionamento dele. Ele diz assim, olha, vocês precisam decidir se vocês querem servir a Deus ou se vocês querem servir aos deuses dos seus antepassados, os deuses do Egito. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa continuaremos servindo a Deus. E eu pergunto a você nesta noite, quero ler o que Josué colocou, para você não achar que é coisa minha. Agora, pois, temei ao Senhor, tema a Deus, e sirva-o com sinceridade e verdade, e deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje
a quem sirvais? Se a Deus, a quem serviram os vossos pais, desculpa, se aos deuses a quem serviram os vossos pais da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, que era daquela terra, em cuja terra habitais, eu não sei quem que vocês vão servir. Ele está dizendo, decida, se os do Egito, se os daqui, porém nós, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. A quem você vai servir, meu amigo? O povo respondeu e disse, nunca que nós vamos servir aos deuses dos amorreus, aos deuses do Egito, jamais. Você pode ver, ó. Então respondeu o povo dizendo, nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é que nos fez subir da terra e tal, e vai falando. Aí Josué mais uma vez diz assim, agora pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Versículo 23. E inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué um concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto em Siquém uma pedra para lembrar do pacto que eles tinham feito. Eu quero acreditar que você, assim como estes homens, decidiram servir ao Senhor nosso Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Essa será a sua decisão essa noite. Mas essa palavra não é para você simplesmente declarar, não, eu vou servir a Deus, mas é para você avaliar como você está servindo a Deus. Porque a exigência aqui, olha, é sinceramente, é com verdade, porque a Bíblia diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Se Ele está em busca do verdadeiro, é porque existe o falso, e que eu e você não nos classifiquemos nessa categoria de falsos, mas que o Senhor encontre em nós um coração sincero, um coração verdadeiro. Aleluia. E para isso você pode clamar como Davi clamou, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Só Ele tem o poder de criar, e nós o poder de guardar este coração, porque o Salomão diz, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, meu amigo, eu chamo a sua atenção hoje, sacerdote, pastor desta casa, desta família, homem de Deus que Deus levantou neste lar. Eu chamo a sua atenção para fazer uma avaliação de como você está servindo a Deus, de como você tem conduzido a sua família. E se tiver alguma coisa errada aí, o conselho de Josué aqui, a ordem, a palavra profética, a palavra de direção de Josué, esse sacerdote aqui na sua casa que conduziu o povo, elimine da sua vida os deuses, quebre, destrua toda adoração a ídolos, todo altar a outros deuses, e sirva somente ao Senhor. E servindo somente ao Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nesta hora, sacerdote. Agarre essa palavra aí. Se você se dispuser em servir somente ao Senhor, se você servir a Deus com sinceridade no seu coração, se você servir a Deus com verdade no seu coração, você vai comer coisa que você não plantou, você vai colher aonde você nunca plantou, você vai usufruir de bens que você nunca imaginou que você usufruiria. Aleluia! Esta é a recompensa para o sacerdote que serve ao Senhor. Pastor, mas eu não sei, eu não me sinto. Ei, em nome de Jesus, isso vai cair por terra hoje, e o Senhor vai resgatar o teu sacerdócio. O Senhor vai resgatar o teu sacerdócio. E não estou falando aqui, mais uma vez repito, de autoritarismo. Estou falando aqui de um homem que serve a Deus em amor, de um homem que se tornou modelo de submissão a Deus, e através da vida deles, a sua casa, a sua família segue o mesmo modelo, segue o mesmo padrão. Grava essa palavra no seu coração. Quando você cumprir, obedecer, aleluia. Olha só, finalizando aqui o que eu escrevi. Como sacerdotes, precisamos nos posicionar, colocar fora da nossa casa, da nossa família, da vida dos nossos filhos, da nossa esposa, se houver, os deuses estranhos, temer a Deus, servi-lo com sinceridade e com verdade. E então nós usufruiremos
de coisas que nós não plantamos. Comeremos frutos que nós não plantamos. Usufruiremos de riquezas que alguém um dia gerou, pagou o preço por nós. Grava essa palavra no seu coração e eu creio que a partir de hoje você e a sua casa viverão dias de paz, viverão dias de alegria, dias de conquistas, dias de transformação, dias de mudança. Se posicione hoje e declare em alto e bom tom aí na sua casa, para que todos ouçam. Diga para a sua esposa, diga para os seus filhos: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, obedeceremos a palavra, seguiremos os conselhos que o Senhor nos dá através da sua palavra, em nome de Jesus. Se você concorda com essa palavra, comece a declarar aí: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. E declare: eu sou um sacerdote que Deus levantou nesse território, e eu vou ser exatamente aquilo que Deus quer que eu seja neste lugar. Oh, aleluia. Amém, homens? Amém. Glória a Deus. Eu finalizo essa palavra e quero orar contigo nessa hora. Mas antes eu gostaria que você fizesse esse exercício comigo. Faz o seguinte, como eu tenho que mudar de lugar aqui, eu vou levantar e você também vai levantar na sua casa. Levante-se aí, homem de Deus. Você está no sofá, na mesa, não sei onde você está, na cama. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, por favor. E eu quero que você declare comigo nesta hora. Levante suas mãos na sua casa, onde você está. E libere esta palavra sobre o seu território. Saiba que não existe ninguém com maior autoridade aí do que você. Ainda que você more numa casa de aluguel, não importa se você paga o seu aluguel, você é o dono desse espaço. Você é a autoridade máxima nesse lugar. Levante a sua mão e declare, para que todos da sua casa ouçam: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Colocaremos para fora todos os ídolos que foram levantados aqui. Se servimos a outros deuses, se nos curvamos diante de outros deuses, pedimos perdão hoje, Senhor. Pedimos perdão hoje e declaramos que eu e a minha casa, você e a sua casa, servirá ao Senhor. Nós não seremos adoradores de outros deuses. Nós não serviremos a outros ídolos. Nós não serviremos a nossa vontade. Nós não serviremos aquilo que passa na nossa cabeça. Nós serviremos ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Cumpriremos a vontade do Senhor. Cumpriremos o nosso propósito nessa terra. E o primeiro deles é conduzir a nossa família à casa do Senhor. É servir ao Senhor com a nossa família. E eu declaro sobre a sua vida nesta hora que o Senhor te levanta como um sacerdote de Deus. Que o Senhor te resgata nessa hora, nesta noite. Ele resgata o teu sacerdócio. Se você se vendeu por alguma situação, se você se perdeu por alguma situação, hoje o Senhor começa a te levantar novamente. Esse sacerdócio será restaurado. Nós teremos ainda posteriormente mais assuntos sobre isso, e eu tenho certeza que o Senhor vai te levantar como autoridade nesta casa, como o representante do céu nesta família. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo nesta noite, homem de Deus. Aleluia. O Senhor acredita em você. Por isso Ele te escolheu. Por isso Ele te deu essa família. Por isso Ele te deu essa casa. Cuide daquilo que o Senhor te deu. Preserve as fontes. E você será muito abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Finalizar adorando a Jesus aqui, amém? Glória a Deus. E amanhã às 18 horas estaremos juntos novamente. Glória a Deus, glória a Deus.
de Jesus essa noite. Abençoe e te guarde em todo o tempo. Que o Senhor levante muros de proteção sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te dê sabedoria e entendimento sobre essa palavra. Que o Espírito Santo te revele essa palavra ainda mais no seu coração. Para que você e a sua casa sirvam ao Senhor e desfrute de todas as bênçãos que o Senhor já garantiu para nós a partir de Abraão. E que através da cruz de Cristo, hoje nós podemos desfrutar de uma vida abundante. Você que recebe, diga amém. Aleluia.